Amplificador integrado Fischer, modelo TX100, aparelho de 1967, 25 watts por canal. Já dei uma polida aí nessa frente, fiz uma limpeza aí. Esses botões aqui oxidam bastante, que isso aqui é tipo um metal cobreado. Limpei o painel também. Esse botão aqui tá faltando um acabamento aqui, vamos ver se a gente arruma. Série transistorizada da Fischer. A Fischer é famosa, dominou o mercado de hi-fi americano nos anos 50 e 60 com aparelhos valvulados, excelentes aparelhos valvulados, tem uma excelente reputação nessa área. Esse aqui é um dos primeiros transistorizados e é um aparelho bem peculiar porque ele tem algumas características muito interessantes. Os transistores de saída são de germânio e os drivers também, dificílimos de achar, mas esses aqui estão funcionando perfeitamente, intactos, originais. Todos os transistores têm soquete, inclusive os de baixa potência, do pré-amplificador, do pré-difono, vou mostrar. E ele tem um acoplamento por transformador entre o driver e os transistores de saída. É outra característica que esse aparelho tem, que torna ele bem peculiar, porque depois disso deixou de ser usado, né? Os próprios transistores de germânio foram substituídos pelo silício, mas esse aqui, como é um dos primeiros, ainda usa transistores de germânio na saída. Nos estágios de pré-amplificação e pré-difono são transistores já de silício. Aparelho muito bom, tem um som muito bom, construção muito robusta, estilo anos 60, vocês vão ver, né? Mas é um aparelho muito legal, tem um valor de mercado bom porque é um aparelho raro, principalmente nessa situação de conservação praticamente intacto, como está esse aqui. Não tinha nenhum reparo feito nele, acho que eu fui o primeiro a mexer nele. Troquei apenas alguns capacitores eletrolíticos que estavam com problema. Os transistores todos permanecem originais, porque estavam todos bons, não estava fazendo nenhum tipo de barulho. Limpei as chaves, né? Tinha muito barulho nas chaves, muito mau contato, nessa chave aqui principalmente, no volume. Resolvi com limpa-contato e o aparelho voltou a funcionar e melhorou um pouco o som depois que eu troquei alguns capacitores que estavam com problema. Nitidamente a gente vê pelo aspecto dele que eles estavam com problema. Então vamos olhar atrás aí e vamos ver depois o que eu fiz nesse aparelho. Traseira dele, então, o chassi dele é todo de alumínio e o próprio chassi é o dissipador, ó. Aqui ficam todos os transistores de saída, os drivers, esses mais escuros são os drivers, e aqui os dois transistores de saída de um canal, dois transistores de saída de outro canal. Os transistores, os 6 transistores são de germânio, praticamente impossível de achar, muito difícil, e esse aqui estão todos funcionando. Então isso aqui é uma placa de alumínio, ó, de boa espessura, ela esquenta porque dissipa tudo aí, ó. Saída de 2 pares de caixa e aqui as entradas, ó. Entrada auxiliar, tuner, tape, fono e aqui um tape deck, um seletor de nível do fono. Aparelho feito nos Estados Unidos. Aqui tá falando que tem só uma voltagem indicada aqui, ó, 115 a 135 volts, mas o transformador pode ser jampeado, tem várias voltagens, ele já está em 220 volts. Construção muito boa. Faltou eu mostrar aqui, ó, que num driver de cada canal tem uma capinha de alumínio que vai aqui em cima, ó. Aqui e outra aqui, ó. As duas eu tirei para limpar. Eu tirei esses transistores do lugar, limpei o isolamento, limpei o transistor, testei e botei de volta aí com silicone sem aquela sujeira. Limpei esse painel todo também. Vamos olhar agora por dentro. Ele por dentro é bem compacto assim e poucos circuitos, né? Tem uma aranha aqui, ó. Aqui tem uns soquetezinhos onde vai o transistor de entrada e o VAS ficam aqui. Vou mostrar pelo outro lado, lá por baixo, vocês vão ver. Tem essa aranhazinha. Transformadores de acoplamento. Chave seletora. Um cachorro aqui brigando com o saruê. Aqui uma placa onde tem
o pré-amplificador, os transistores também de soquete, ó. Volume com o liga-desliga atrás, transformador, a placa onde ficam os transistores de saída e os drivers, ó. É na chapa da traseira aqui, que é uma chapa grossa de alumínio. O chassi dele todo é de alumínio, ó. Todo feito de alumínio. Vamos olhar por baixo. Ó, o fundo dele, o fundo da placa do pré aqui, fundo do transformador. Aqui um jumperzinho para mudar a voltagem. Tem várias voltagens esse transformador. A fonte principal, ó, os diodos da fonte ali. Aqui os capacitores principais. Esses capacitores estão bons, eu não vou trocar. Troquei dois aqui, amarelinhos, daqueles alemães, que estavam alterados. Aqui é o pré de fono, também tem 4 transistores, também com soquete. Ó. A construção parece aqueles antigos valvulados, ó, aquele duto de ferro para isolar. Aqui os transistores no soquete, ó. O transistor de entrada e o VAS de um canal, e ali o transistor de entrada e o VAS do outro canal. Aqueles soquetes que a gente viu lá atrás estão aqui, ó. O transistor fica de cabeça para baixo aqui. Então você tira, troca qualquer transistor desse aparelho sem ligar o ferro de solda. Todos os transistores, 100%, são num soquete. Isso era muito comum. A Fischer, né, especialmente, usou muito esse formato aí até quase metade dos anos 70, ela ainda fazia com esses soquetes. Muito boa a construção. Incrível estado de conservação. Você vê que não tem... Como isso aqui é alumínio, né? Então não tem ferrugem nenhuma. Ó, aparelho com quase 60 anos. Realmente muito, muito boa a construção. Serviço no Fischer finalizado. Basicamente eu tirei, testei, limpei e recoloquei os transistores de saída, drivers e transistores de potência. E troquei todos esses capacitores aqui, os capacitores alemães. A maioria está medindo até razoavelmente, exceto 2 aqui que estão danificados, como esse aqui, ó, que estava vazando, furou, ó. Então eu troquei esses capacitores que estavam com alteração. Esse aqui também é inchado, ó, todo ressecado na cabeça aí. Esses transistores aqui de 1000 microfarads estavam aqui no lugar desses aqui, ó. Eram 2 de 1000 aqui em paralelo. Então eu botei 2 de 2.200 com a voltagem maior. Esse aqui era 15 volts, eu botei por 50 volts, ó. Isolamento maior. Lá embaixo eu troquei mais 2 capacitores, foram esse grande e esse menor aqui. E troquei 2, tirei para testar 2 de acoplamento do pré aqui, vi que eles estavam relativamente bons. Não mexi nos outros, mas troquei esses 2 que eu tirei. E basicamente foi esse o serviço que foi feito. Limpeza das chaves, que estavam muito sujas. Tirei só o pó interno aqui. Parece que não tem ferrugem nenhuma, que o chassi é todo de alumínio, né? Tá muito bem conservado, tem um som muito bom, toca bem, som bem agradável, lembra os aparelhos valvulados, né, dos anos 60.
Vamos ver aí.